Bom, pessoal, como nós tivemos a aula semana passada, nós tivemos a presença ilustre do mais recém-formado em mestrado na UEM-UEL, professor João Nunes, e ele compartilhou com vocês um pouquinho da experiência dele dentro da área acadêmica. E vocês, aqueles que assistiram ao vivo, ou que puderam assistir depois o vídeo, que eu enviei para vocês o material, vocês verificaram que ele comentou sobre a graduação dele, o que ele fez na graduação, e, na sequência, o que ele fez dentro do mestrado. Eu solicitei que ele viesse fazer uma fala para vocês, porque a trajetória que ele percorreu, assim como várias outras pessoas já percorreram, é uma trajetória única quando você almeja seguir carreira acadêmica. No privado, alguns alunos, não sei se só do primeiro ano ou de outros anos também, me perguntaram como se tornar um professor universitário. E aí, eu até comentei que o João ia falar sobre isso. Então, hoje, vocês estão na graduação e o momento, caso tenham a vontade de seguir a carreira acadêmica, ou minimamente pensem em ser atualizados em termos de conhecimento na área. Então, exemplo, eu quero trabalhar na escola, mas eu quero trabalhar com qualidade, eu quero ter informação nova, informação recente, eu quero ter minha atuação profissional aprimorada, ou eu quero fazer o bacharel e vou trabalhar em uma academia, quero trabalhar com um grupo de corrida, quero trabalhar com gestante, quero trabalhar com esporte, quero trabalhar dentro de uma academia de musculação, e aí eu quero prescrever os meus treinos, independente da área que eu for seguir, dentro da educação física, eu quero prescrever meus treinos com melhor qualidade, dentro da ciência, porque às vezes, muitos de vocês não vão ter perfil para serem pesquisadores, para criar pesquisa, para fazer pesquisa. Porém, naturalmente, aqueles que querem ser bons profissionais precisam consumir informação. Eu gosto de dizer bastante esse termo, consumir informação. Porque a nossa atuação profissional, em qualquer segmento que seja, ela só é de qualidade, ou ela só será de qualidade, a partir do momento que você souber onde buscar as informações. E hoje, mais do que nunca, com o advento da tecnologia, vocês conseguem viajar o mundo em termos de informação, em termos de conhecimento, sem sair de casa. Haja vista aí a condição nossa hoje, por conta da pandemia, em estarmos assistindo aulas de casa. Alguns ainda estão de pijama, outros malemar acordaram, outros estão na cozinha preparando o almoço e ainda acompanhando as aulas. Então, mais do que nunca hoje, nós temos condições de ter um melhor desempenho profissional, independente do segmento que você vai seguir dentro da educação física, de qualidade. Mas, para isso, precisa conhecer os caminhos, precisa saber aonde buscar as informações. E, além de tudo, você precisa se preparar para poder estar apto a buscar esses caminhos. E a graduação é onde começa essa preparação. Então, o João colocou na aula anterior o que ele fez dentro da graduação, em termos de opções, desde estágio, desde atividades dentro das disciplinas, as estratégias que ele adotou. Para quem assistiu, uma hora ele comentou sobre como ele fazia os trabalhos de disciplinas em que ele não tinha afinidade, por exemplo, ou que ele não tinha interesse em estudar. E eu não estou defendendo aqui que a conduta dele foi correta ou incorreta. O ponto não é julgar a postura dele perante as condutas que ele tomou, mas sim mostrar para vocês que ele, como eu gosto de dizer, gente da gente, que é gente como nós, ele fez uma boa graduação e hoje ele terminou o seu mestrado. Porque muitas vezes, quem está do lado da graduação, igual vocês, acha que o mestrado, o doutorado, seguir carreira acadêmica, ser professor universitário, é uma vocação que está muito longe
de vocês. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. É possível ser professor universitário. É um baita de um campo de atuação da nossa profissão. Não é o único. Porém, independente da escolha do campo de atuação, é importante você entender que, mesmo que você vai ser um professor na escola, mesmo que você vai ser um personal trainer, mesmo que você vai ser um avaliador físico, um preparador físico, o caminho em termos de formação, de conteúdo, de entender a educação física, de ter os conhecimentos mais atualizados no dia a dia profissional, o caminho é o mesmo. Então, a nossa disciplina, ela trata muito disso, de mostrar para vocês como vocês podem se capacitar para que vocês sejam bons profissionais. E eu gosto sempre de trazer exemplos práticos, no sentido de trazer pessoas que passaram por esse caminho e estão passando, para não parecer que é uma fala só do professor Matheus, para vocês perceberem que qualquer um que almeje a busca do conhecimento tem condições de conseguir. Aí, dentro do que ele falou na graduação dele, ele, não sei se vocês se lembram, ele tocou no assunto de iniciação científica, que é a famosa IC, as duas siglas, I e C, que é uma oportunidade que a graduação oferece, e hoje não só a graduação, hoje nós temos outras modalidades de iniciação científica, mas para vocês vale hoje o período da graduação, em que é uma oportunidade de você experimentar um pouquinho da ciência, conhecer como que é o caminho da ciência, como que se faz ciência. Então, o João colocou, em alguns momentos da fala dele, a trajetória dele nesse aspecto. E aí eu enviei para vocês um documento, que é um documento público, que é o edital de iniciação científica, especificamente voltado para a Unespar, eu acho que vocês estão vendo a tela aí, né? Especificamente voltado para a Unespar, tá? Mas em todas as universidades, praticamente do Brasil todo, abrem esse tipo de edital, tá? E é um edital que daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem na íntegra, para vocês depois entenderem e até me fazerem perguntas sobre como funciona isso, porque é importante, dentro da nossa disciplina, que é de metodologia de pesquisa, já que nós falamos de pesquisa, em como fazer pesquisa, é extremamente importante que vocês saibam que existe essa oportunidade em termos de conhecimento e até em termos financeiros que vocês têm dentro da universidade. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira graduação na Universidade Estadual de Londrina, 2000 a 2003, eu cheguei no último ano e nunca tinha ouvido falar dessa bendita iniciação científica. Ou por falta de interesse minha na época, ou mesmo por falta de fala dos professores dentro do curso sobre essa oportunidade enquanto graduando. Então, é importante que vocês conheçam essa oportunidade. O papai está trabalhando, filho. Quebrou? A Luísa, foi a culpa dela. Não entre mais aqui que eu estou trabalhando. Fecha a porta. Vai. Tchau, Luísa. É importante que vocês conheçam essa oportunidade para entender que existe essa opção para vocês dentro da graduação. E ela basicamente ocorre, esse tipo de oportunidade, só dentro da graduação. Depois que você se formar, vão existir outras oportunidades em termos de desenvolver ciência, como é o caso, por exemplo, do mestrado. Porém, a iniciação científica, o PIC, né, o projeto de iniciação científica, dentro da graduação, ele só consegue ocorrer para vocês enquanto vocês são alunos de graduação. Acabou a graduação, acabou essa porta se fecha. Tá? E o João, ele comentou na fala dele de que ele fez a iniciação científica. E o que é essa iniciação científica, né? O que é essa oportunidade que vocês podem ter
dentro da graduação. É o primeiro passo na carreira de um cientista, de um professor ou de um pesquisador. E quando eu menciono o termo cientista, como eu sempre falo, e chego a ser até repetitivo, não é você ser cientista, estilo cientista lá da NASA, estilo cientista que você vê no laboratório com microscópio. É você produzir informação nova, ou você confirmar uma informação existente, ou ainda, você combater ou confrontar a informação existente. Exemplo simples disso. É saudável para uma pessoa correr com um saco de lixo no corpo para poder suar mais? Ou a desidratação, ela é prejudicial para a performance? Ou treinar no período da manhã é mais produtivo do que treinar no período da tarde ou da noite? Mulheres respondem a um treinamento melhor do que o homem? A musculação pode ser empregada para crianças? A musculação é um bom remédio, entre aspas, para o idoso? E entre várias outras perguntas que a ciência pode responder. Então, a iniciação científica é o primeiro momento, o primeiro contato que você vai ter com a pesquisa em si. É uma modalidade de pesquisa acadêmica, então, dentro do curso de graduação, desenvolvido por alunos de graduação, e aí, como eu coloquei para vocês, nas diferentes universidades brasileiras, em diferentes áreas do conhecimento. Então, não é só a educação física que faz iniciação científica. Vocês vão ter colegas, por exemplo, na Unespar, de outros cursos de história, de geografia, de matemática, de enfermagem, que são, às vezes, alunos de iniciação científica. Então, qualquer curso de graduação no país tem essa modalidade. Os alunos têm o desenvolvimento de seus estudos, acompanhado sempre por um professor orientador, ligado ou não a um laboratório de pesquisa, que é um outro assunto que nós vamos discutir nessa disciplina. Então, vejam, é uma condição inicial para você experimentar um pouquinho do que é pesquisa, mesmo que você não vá seguir carreira acadêmica, mesmo que você não vá se tornar um professor em uma universidade, uma faculdade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você, ao longo dos seus 4 anos de graduação, você descobre que você tem vocação para ser realmente um baita de um professor na educação física escolar. E, às vezes, você deixa de lado a vontade de fazer pesquisa e explora mais o lado de consumir a pesquisa, de consumir a informação. Quando fala pesquisa, a informação, para que você tenha uma melhor atuação profissional. Ou, às vezes, você vai fazer um bacharel e vai trabalhar em uma academia, vai gerenciar uma academia, vai trabalhar como gerente da parte de musculação de uma academia, ou vai trabalhar com um grupo de corrida, ou vai montar um estudo de pilates, ou qualquer outra opção de segmento na nossa área. Porém, as habilidades que você consegue e precisa desenvolver na iniciação científica, quando você faz a iniciação científica, elas podem e provavelmente vão te ajudar muito na atuação no dia a dia. E vocês vão entender isso ao longo dos nossos encontros, porque vocês vão ver que várias habilidades que são cobradas de um aluno de iniciação científica, elas podem e são muito úteis para o dia a dia profissional. Desde como montar um projeto, como escrever um projeto, seja um projeto de uma recreação que você vai vender para um clube, que você vai vender para uma escola, seja um projeto de um programa de treinamento que você vai desenvolver na escola, seja um programa de treinamento que você vai desenvolver com atletas de ciclismo. As habilidades que você precisa desenvolver enquanto aluno de iniciação científica, elas ficam armazenadas em você e são muito, muito úteis em diferentes situações no dia a dia profissional. E eu falo isso sem medo de errar, porque eu conheço várias pessoas
que fizeram iniciação científica e que hoje não são professores universitários, não dão aula na graduação, mas as habilidades que eles desenvolveram nesse período, enquanto se deram a oportunidade de fazer iniciação científica, os tornaram melhores profissionais atuantes na prática do dia a dia. E aí nós temos alguns modelos, alguns formatos de iniciação científica. O mais famoso, que é o que vocês têm oportunidade de fazer, de experimentar, é o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e que ele atende a instituições tanto públicas quanto privadas. E aí, para você ser um aluno de iniciação científica, não é você chegar em algum site específico e fazer inscrição, dar o seu nome na secretaria da universidade, falar, olha, eu quero fazer iniciação científica. Você precisa encontrar um professor dentro do teu curso, ou de curso afim, por exemplo, a enfermagem, que hoje nós temos, que é um curso que é dentro do Centro de Ciências da Saúde, e verificar com o professor ou a professora se eles têm interesse em orientar você, porque você precisa de um orientador, para a iniciação científica. Então, o primeiro passo, professor, tem interesse em fazer esse projeto, participar dessa experiência dentro da graduação. Primeiro ponto é entender as regras do jogo, por isso que eu enviei para vocês o edital, que se eu não faço isso nessa disciplina, às vezes um professor ou outro faz, mas pode acontecer como aconteceu comigo, e vocês passarem os 4 anos sem ouvir falar dessa iniciação científica, sem saber o que é, e muitas vezes vários de vocês, ou alguns de vocês, têm vocação para ser um baita de um pesquisador e talvez se tornar um baita de um professor universitário. Então, eu vejo como obrigação minha, enquanto ministrante dessa disciplina de metodologia da pesquisa, em mostrar para vocês que existe essa oportunidade. Ela não é para todo mundo, porque, como envolve, vocês vão ver mais adiante, envolve recursos financeiros do governo, vocês vão ver que existe um processo de seleção para se tornar um aluno de iniciação científica. Porém, há também a possibilidade de você ser um aluno de iniciação científica sem a famosa bolsa. Então, a gente chama de o aluno de iniciação científica voluntário, em que você faz o projeto, você é cobrado as mesmas responsabilidades, você consegue desenvolver as mesmas habilidades, porém você não tem um respaldo financeiro do governo para fazer, para seguir o teu curso aí dentro da iniciação científica, tá? A meu ver, pela minha pequena experiência com iniciação científica, eu vejo que é mais atrativo quando tem bolsa, mas não pode ser um fator decisivo para você fazer a escolha, para optar por passar por esse processo, tá? E aí você tem uma segunda opção, que é o PIBIC-AF, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas. Ela é dirigida somente às instituições públicas e aos estudantes que ingressam no ensino superior por ação afirmativa. Essa, eu nunca trabalhei com ela, tá? A mais famosa e a mais comum, e é a que eu trouxe para vocês do edital aí que eu enviei no WhatsApp, é o PIBIC, ok? Aí, perdão, para sair rápido demais. O PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica, atende também instituições públicas e privadas, porém, é dirigido somente às áreas tecnológicas de inovação. Então, para nós da educação física, raramente vem esse tipo de bolsa, porque, na verdade, é para cursos que desenvolvem alguma coisa em termos tecnológicos de inovação. Então, que fornecem algum produto no final da conclusão do processo de iniciação científica, que tem duração, vocês vão ver daqui a pouco, de 12 meses. E tem o PIC-ME, que é o Programa de Iniciação Científica, então, PIC, né, no mestrado, que é dirigido aos premiados das Olimpíadas Brasileiras de Matemática de escolas públicas. Então, é bem específico para o curso de matemática, tá? Que também foge à nossa realidade. Então, vocês vão ver, voltei um pouquinho aqui, que, basicamente, as oportunidades hoje que vocês têm são em relação ao PIBIC.
tá? Para que serve esse PIBIC? Alguém já ouviu falar desse PIBIC? Quem pode aí se pronunciar? Vamos lá, vamos de cada vez, para não ter confusão. Alguém? Eu nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar? Nenhum Não. professor na graduação agora comentou com vocês? Comigo, não. Pra Não? nós, não. Tá. Vocês estão conseguindo acompanhar a ideia da coisa ou não? Eu estou. Não, então beleza. Aqui a famosa iniciação científica? Não? Então beleza. Bom, imagine assim, eu sou aluno de graduação, tá? Tenho as minhas 10, 11 disciplinas do primeiro ano para cumprir. E, em paralelo a isso, a universidade, como regra geral, ela tem o dever de desenvolver o famoso tripé. Já ouviram falar desse tripé? Sim ou não? Eu não. Não. Eu nunca ouvi. O que é o tripé? A universidade ela precisa desenvolver atividades de ensino, que é um dos pés do tripé, que são as aulas que vocês basicamente têm das diferentes disciplinas. Então, o curso de Educação Física no primeiro ano tem 10 a 11 disciplinas. O curso, o colegiado de Educação Física precisa desenvolver atividades de pesquisa, que aí, dentro desse pé, entram os projetos, podem entrar os projetos de iniciação científica e projetos de extensão, atendimento basicamente à comunidade. Mais adiante nós vamos falar especificamente de cada condição, especialmente da pesquisa e da extensão. Então, por isso se chama tripé. Um pé é o ensino, que todos os professores do colegiado hoje fazem. O outro pé é a pesquisa, que nem todos os professores desenvolvem. E o outro pé é a extensão, que também nem todos os professores desenvolvem. Então, deste tripé, o que nós estamos conversando hoje é o pé da pesquisa. Então, dentro desse pé, existe a possibilidade de vocês se tornarem alunos de iniciação científica. Qual o primeiro passo? Professor, tenho interesse em ser aluno de iniciação científica. Experimentar o que é ciência. Primeiro passo, olhe o colegiado de vocês, no caso de educação física, e veja quais professores de vocês orientaram ou têm interesse em orientar projetos de iniciação científica. Primeiro passo, mesmo que vocês não entendam como que faz, como descreve, quais são as regras, veja dentro do colegiado professores que têm interesse, ou professores que orientam, ou professores que já orientaram. Esse seria o meu conselho, tá? Então, de 10, 11 professores que nós somos, 10 a 12 professores, vocês vão lá listar e entrar em contato e perguntar, professor, o senhor orienta? Professor, o senhor orienta? Não, sim, e assim por diante, tá? Aqueles que confirmarem, por exemplo, que orientam ou que têm interesse em orientar, vocês vão verificar o que eles geralmente fazem em termos de pesquisa, o que eles estudam. Vou chutar vários exemplos, vou criar vários exemplos. O professor Matheus é um exemplo real. Estuda terceira idade hoje, tá? Gosta um pouco de lutas, mas o foco hoje, por conta até das demandas de projeto, é com a terceira idade. Beleza, então o professor Matheus estuda terceira idade. Aquele que tem interesse em estudar terceira idade, o professor Matheus é a pessoa mais indicada hoje para conversar, pelo menos para começar as primeiras tratativas, as primeiras conversas. Exemplo, vou chutar. O professor Patrick estuda rendimento no voleibol. Opa, então se eu tenho interesse em estudar alguma coisa de rendimento, em especial com voleibol, se eu quiser desenvolver um estudo, uma pesquisa com voleibol, o Patrick é a pessoa mais indicada.
Professora Maria Tereza, estou criando exemplos, tá? Estuda recreação na educação física escolar. Opa, se eu tenho interesse em recreação, ela é a professora que eu tenho que me aproximar, perguntar como é que ela está, se ela tem algum projeto em andamento, se ela vai participar do edital de PIBIC, que é esse edital que eu mandei para vocês, daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem, para entender um pouquinho mais das regras do jogo, até para facilitar o que eu estou explicando para vocês. Se eu quero estudar corrida, atletismo, opa, o professor Flávio é o professor que trabalha com isso. Beleza, então é uma pessoa com quem eu tenho que entrar em contato. E assim vai com os outros professores. Porque geralmente os professores orientam dentro daquilo que eles têm maior conhecimento, dentro daquilo que eles dominam. Pode acontecer de um professor orientar um projeto que nada tem a ver com a linha de estudo dele? Pode. Mas geralmente os professores adotam ou selecionam uma linha de estudo, como esses exemplos que eu dei, que ele já tem interesse, porque ele fica um caminho mais viável para ele ensinar o aluno, tá? Então, a primeira regra do jogo não é o aluno que submete um projeto para esse famoso edital de iniciação científica. É um professor do curso de vocês, tá? Mas, claro, para que você consiga alcançar a iniciação científica, você precisa encontrar, dentre os professores do teu colegiado, aqueles que podem orientar. Vocês vão ler daqui a pouco as regras do jogo, aí vocês vão ver que tem alguns detalhes para ser professor orientador de iniciação científica, tá? E aí é o que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, o João colocou muito bem isso na fala dele e mostrou para vocês o quanto foi importante ele desenvolver essa iniciação científica. Se eu não me engano, foi mais do que uma vez, porque geralmente esse processo, essa participação em iniciação científica, ela dura 12 meses e começa em agosto de um ano e vai até julho do outro ano. Sempre é assim, pelo menos desde quando eu estou na Unespar, sempre ocorre dessa forma. O processo de seleção agora já está rolando. Esse edital que eu mandei para vocês, ele já está em andamento, tá? Vocês vão ver lá um cronograma, uma parte dele lá que mostra datas, que é essa parte aqui, ó. Vocês vão ver que, ó, as inscrições já se encerraram, dia 27 de fevereiro. A homologação das inscrições saiu dia 15 de abril, então aqueles professores que mandaram projetos foram aceitos ou não. E aí, a partir da semana que vem agora, saem os resultados dos professores que ganharam o edital, então que vão ganhar a bolsa ou as bolsas. E aí, os professores que ganharam as bolsas, eles vão ter que indicar alunos para essas bolsas, tá? E aí começa lá, como eu falei para vocês, ó, em agosto de 2020, a execução desse projeto, até julho de 2021. E aí tem as regras para você poder cumprir essa etapa. Quais são elas? Você tem que fazer o relatório, assim por diante. Tem toda uma burocracia, todo um número de passos dentro dessa experiência, em que o aluno e o professor precisam juntos trabalhar, ok? Mas, primeiro, você tem que ter vontade de conhecer essa condição, de participar do processo. Segundo, procurar um professor que tenha interesse em orientar e verificar o que esse professor tem interesse em orientar, em qual área da educação física, para você verificar se você tem interesse em estudar. Porque é o que eu sempre digo, você precisa gostar daquele conteúdo, porque você vai passar um ano estudando aquele conteúdo. Então, você imagine, se você não gosta de recreação e ser obrigado a ficar um ano lendo e produzindo informação sobre recreação, ir para uma palestra sobre recreação, participar de cursos de recreação, sendo que você não gosta desse tipo de conteúdo dentro da educação física. Então, você precisa primeiro conhecer o que o professor faz, para verificar se você gosta de, pelo menos, se você tem interesse em aprender aquilo.
Pode ser que acabem os 12 meses e você fale, a experiência foi boa, aprendi várias habilidades, desenvolvi várias habilidades, mas não quero mais saber de recreação. Ou não quero mais saber de treinamento de voleibol. Ou qualquer outro exemplo que venha à cabeça de vocês. Mas, de cara, de prontidão, você já precisa ter mais ou menos uma ideia do que você pode estar estudando e verificar se você tem interesse ou não, tá? Então, esses são os 2 primeiros caminhos que eu orientaria aí. Ver o professor e verificar se o professor orienta ou não e se o assunto te interessa, tá? Agora eu vou abrir para vocês aí 10 minutinhos para vocês lerem, ok? O edital, tá? Leiam com calma, 10 minutinhos vocês vão conseguir ler. Façam aí anotações de dúvidas que vocês têm, tá? E aí a gente retorna, 10 minutinhos, agora são 11h01. 11h11 a gente volta, tá? Eu só vou interromper a gravação do vídeo aqui, para que vocês leiam, porque vocês lendo, vocês vão entender mais substancialmente o que eu estou dizendo em relação à iniciação científica, beleza? Vou parar a gravação aqui e a gente já retorna, tá? 10 minutinhos aí.